Escolas de São Paulo são obrigadas a informar Conselho Tutelar caso pais não apresentem comprovante de vacinação de Covid das crianças. De acordo com o ECA, a vacinação das crianças nos casos recomendável pelas autoridades sanitárias, como é o caso da Covid, é obrigatória. Tanto o Ministério da Saúde quanto a Anvisa recomendaram a vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19. A criança, no entanto, não deixa de frequentar a escola em caso de não estar vacinada. As escolas de São Paulo têm a obrigação, por lei, de informar o Conselho Tutelar caso os pais não apresentem o comprovante de vacinação das crianças de acordo com a Secretaria da Educação. A criança, no entanto, não deixa de frequentar a escola em caso de não estar vacinado. Leia mais abaixo. Em nota enviada ao G1 sobre a vacinação da Covid, a Secretaria de Educação afirmou que segue o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, apesar de não ser impedida de realização da matrícula, uma vez que fere o direito à educação, escola, por lei, tem obrigação de informar os órgãos responsáveis com seu tutelar da não apresentação dos comprovantes de vacinação, diz o texto. De acordo com o ECA, a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias, como é o caso da Covid, é obrigatória. Tanto o Ministério da Saúde quanto a Anvisa recomendaram a vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19. Parágrafo único. É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias, diz o ECA. Com a chegada das vacinas pediátricas Pfizer, a previsão é de que a vacinação comece na segunda-feira, 17, na cidade de São Paulo. As escolas, como faz relação às demais vacinas, devem pedir aos pais, mães ou responsáveis legais o comprovante de vacinação das crianças. Se as crianças não estiverem vacinadas, os dirigentes das escolas precisam alertar os familiares sobre a necessidade e obrigatoriedade de vacinação. Se os pais ou mães responsáveis não apresentarem a comprovação de vacinação, os conselhos tutelares devem ser comunicados. Isso ocorre em relação a demais vacinas infantis, explica advogado integrante do Instituto Nacional do Direito da Criança e do Adolescente, Ariel de Castro Alves. De acordo com Ariel, os conselhos tutelares, se acionados pelas escolas e creches, podem convocar os pais e mães responsáveis para orientá-los. Se continuarem se negando ou não autorizarem a vacinação dos filhos, podem sofrer processo nas varas da infância e juventude mediante representação do Conselho Tutelar. Pais e mães ou responsáveis que descumpriram, não autorizem e impeçam a vacinação podem responder por essa infração de descumprimento do poder familiar previsto no ECA e também processos de suspensão ou perda do poder familiar por negligência perante as varas da infância e juventude, diz. A infração administrativa está prevista no artigo 249 do ECA, descumprir dolorosa ou culposamente os deveres inerentes ao poder familiar decorrente de tutela ou guarda, bem assim a determinação da autoridade judiciária ou conselho tutelar, a multa prevista de 3 a 20 salários mínimos e o dobro em caso de reincidência. O Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, Mário Subo, afirma que o Ministério Público Paulista entende que a vacina contra a Covid para as crianças é obrigatória sim e que os pais que não seguirem a recomendação das autoridades para vacinarem seus filhos podem ser multados ou até perderem o poder familiar. Não é uma questão de crença, de ideologia, de política, é uma questão de saúde, seja da própria criança, seja da comunidade, de toda a sociedade, que não pode abrir mão a recomendação da Anvisa, das autoridades internacionais, consenso amplo da comunidade científica de que as crianças devem ser vacinadas, afirma Surrubo. Segundo ele, o Ministério Público receberá comunicação dos conselhos tutelares sobre o desrespeito às normas e avaliará caso como proceder. Apesar de reconhecer, o Ministério da Saúde não obrigou a vacinação. Essa manifestação do governo federal de não obrigatoriedade da vacinação da Covid é uma afronta à lei e aos direitos da criança, abre um precedente para aumentar a mortalidade infantil, que diminui muito nos últimos anos em razão das vacinações obrigatórias, afirma Ariel. Aí aqui nessa reportagem tem outros tópicos: direito à educação,
Veja como vai ser a vacinação de crianças. Aí que tem outros tópicos aqui. Mas eu tô com preguiça de ler. E como eu tô com preguiça de ler, eu vou terminar o vídeo aqui mesmo, entendeu, pessoal? É que eu tô com preguiça de ler o resto, entendeu, pessoal? É que assim, pessoal, eu tô com preguiça. E como eu tô com preguiça de ler o resto, eu vou parar o vídeo aqui mesmo, entendeu?